Bom, muito prazer, que eu vou chamar agora a composição da primeira mesa, que vai discutir questões relacionadas à raça, a presença dessa temática nas animações, compostas por Wagner Dornelles e Jaqueline Costas. Jaque, eu posso começar com você? Sim. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Jaqueline. Eu vou apresentar um trabalho sobre o Clube da Anitinha. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Meu nome é Jaqueline. Eu sou mestranda no PPG-Com da UF. Eu pesquiso sobre representatividade e representação de desenhos animados brasileiros. Essa pequena pesquisa ela faz parte de um trabalho maior, que é a minha dissertação, onde pretendo analisar mais especificadamente o Clube da Anitinha, desenho animado Clube da Anitinha. Aqui, nesse momento agora, eu reservei para falar sobre raça, mas na minha dissertação eu pretendo também falar sobre gênero e classe, pois acredito que são questões que estão ligadas para falar sobre representação e representatividade no Brasil, na mídia brasileira, consequência dos desenhos animados. Queria agradecer a oportunidade de estar participando desse seminário agora, desse grupo incrível, maravilhoso que é a Anima Mídia, que está desconstruindo muitas discussões em torno dos desenhos animados, analisando as animações como produto social, histórico e cultural para compreender o contemporâneo. Para começar, eu trouxe um conceito que eu entendo como representatividade, que é a representatividade política. Segundo o professor Silva Almeida, representatividade política é a representação de grupos minoritários em espaços de poder, espaços de privilégios, como, por exemplo, na universidade, na política, na televisão. A TV é o meu foco principal, que eu reconheço que faltam negros em espaços de destaque na televisão, inclusive nos desenhos animados. Eu destaquei esse trecho de um livro maravilhoso, que é esse livro aqui, se vocês quiserem dar um print, gente, que ele é perfeito. A hora do print. Ele é perfeito para compreender questões complexas sobre o racismo, como ele se desenvolve no Brasil. E esse é o trecho que eu separei, é o seguinte: o fato de uma pessoa negra estar na liderança não significa que esteja no poder, e muito menos que a população negra esteja no poder. É interessante a gente perceber como a representatividade ela não é solução para um problema estrutural. Ela se desenvolve nas instituições, ou seja, nas instituições que ela opera. Nesse mesmo livro, o professor Silva Almeida ele defende que o aumento da representatividade pode significar duas coisas. Uma, que a luta antirracista e antissexista está produzindo efeitos no plano concreto, e a segunda, que é a discriminação, que ele defende que a discriminação pode estar tomando novas formas. E isso é muito complexo, por exemplo, eu, Ariane Wagner, Ariane é minha orientadora, e nós estamos desenvolvendo um trabalho, agora nós estamos trabalhando em um artigo que dê conta de compreender como esses avanços acontecem junto com essas discriminações. Um exemplo disso foi a animação, quer dizer, o live action da animação da Pequena Sereia, que foi lançada no ano passado, como ela demonstrou um avanço na luta pela representatividade, mas também veio carregada dessa discriminação nas redes sociais, que as pessoas se manifestaram demonstrando a perda de alguns privilégios simbólicos, né? E aí comentários como teve a hashtag que ficou conhecida, enfim. Eu trouxe aqui alguns exemplos que trazem à tona a discussão da representatividade negra no Brasil. A Maju, como um caso sempre citado. O interessante da Maju é como ela sempre está servindo para inspirações para meninas negras, né? Esse foi um caso muito famoso de uma menina que fez um vídeo com ela na televisão e aí visitou o estúdio e tudo mais, mas também já tiveram outras meninas, outras crianças negras que fizeram isso, né? É muito interessante como ela serve como inspiração para essas meninas. São crianças que enxergam nela uma referência na TV, mas ela não pode ser uma exceção, como diz Joyce Bert. A questão da representatividade, ela vai além da quantidade, é uma questão de proporcionalidade. Eu me lembro, assim que estourou as manifestações sobre o caso de George Floyd, a Globo encomendou um Globo Repórter só com jornalistas negros. Isso não seria possível um programa só com jornalistas brancos, porque eles não caberiam na tela, né? É meio complicado, porque isso não seria possível há 10, 20 anos atrás, claro, a gente vê um avanço, mas também são poucos jornalistas que estão ali. Se nós fôssemos reunir todos os jornalistas brancos, não caberiam na tela.
Um programa apenas não daria conta. Então, a gente vê essa ambiguidade sempre presente quando a gente fala sobre representatividade. Eu trouxe também 2 animações, que é Bia Desenha, depois SOS Fada Manu. São 2 animações lindíssimas, muito bem feitas, muito bem construídas, mas possuem narrativas totalmente diferentes. Por exemplo, a SOS Fada Manu é uma narrativa mais global, voltada para um entendimento mais geral. Por exemplo, ela traz na narrativa dela contos de fada, conhecidos como Rapunzel. Ela fala dos 3 porquinhos, do Pinóquio e tal. Acho que ela é uma narrativa mais global, ela não foca na questão da raça. Bia Desenha também não foca na questão da raça, mas ela traz uma narrativa mais territorial, sabe? Ela se passa na periferia de Recife. Vocês podem pesquisar no YouTube, tem um episódio que eles lançaram agora há pouco, que vocês pesquisam Bia Desenha, Anjo de Jambo. É muito interessante você ver como é construída essa animação, o sotaque é maravilhoso, ela é uma animação mais regional. Trouxe também para falar sobre isso a Milena, que é a primeira personagem negra da Maurício de Souza Produções, da Turma da Mônica, né? É interessante pensar como ela é uma personagem que surgiu muito recentemente, apenas em 2017, junto com um programa de posicionamento da Turma da Mônica, né? Foi quando ela definiu aquela campanha Donas da Rua, né? Donas da Rua. Você vê que ela está realmente assumindo ali um posicionamento de feminista, ligado a representatividades e tal. Uma coisa que é interessante pensar foi que a Turma da Mônica se consolidou durante anos na sociedade brasileira com apenas 3 personagens negros, que era o Jeremias, o Perezinho e o Ronaldinho Gaúcho. Que é uma coisa que eu tenho pensado, né, continuamente, é sobre como a gente produz personagens inspirados em celebridades, né? Por exemplo, que é o próprio caso da Anitinha, né? Que vem de uma cultura de Xuxinha, de Seninha. Atualmente temos até uma mini Larissa Manoela, vocês podem pesquisar aí também. É Lari Baby. Eu acho que não avançou muito por conta da pandemia, mas é uma animação inspirada na Larissa Manoela também. E trouxe também outros 2 exemplos, que é a MC Sofia e o livro O Pequeno Príncipe Negro, do Rodrigo França. Esses últimos 2, eles fazem parte de um movimento que afirma criar referências para crianças negras. Assim também como as bonecas negras, eles avançam na luta da representatividade fazendo uma afirmação identitária. Como o movimento Black is Beautiful, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles fazem essa afirmação: olha como nós somos lindos, nossos traços são lindos, nós somos príncipes, nós somos princesas. É um trabalho diferente de outras representatividades, por exemplo. Tem um termo também que é o termo representação, calcado pelo Stuart Hall, e ele utiliza esse termo para falar como as coisas significam por meio da linguagem. Nesse cenário, entendemos a linguagem como a animação. Stuart Hall traz diversos exemplos para falar como a representação dos negros é ambígua. Claro que a relação do Stuart Hall, ele analisa mais o cenário estadunidense, norte-americano, enfim. Aí, ele traz um exemplo de um atleta comemorando sua vitória com uma bandeira do Reino Unido, que pode ser interpretado de diversas formas, ou seja, produz diversos significados. O autor, ele sempre fala isso. A representação produz significados e esses significados não são fixos. Eles podem significar diversas coisas, em diversos contextos, diversos lugares. Os significados, eles estão sempre em mudança. Uma questão também interessante que eu gostaria de destacar é a reflexão que o autor faz ao analisar o ator Paul Robson. Ele é um ator americano que se destacou em filmes nos anos 50. O autor, o Stuart Hall, ele usa o termo regime representacional da diferença para falar sobre essa dualidade de ser negro, representar o negro, mas ainda conviver num sistema de ordem ocidental, né, para representar o outro, como veremos um pouco mais à frente. Enfim, chegamos na Anira. A Anitta, ela tem sido amplamente criticada por afroconveniência, né, que é você se posicionar como uma pessoa negra em diferentes contextos, né? Especificamente quando a Anitta quer falar sobre favela, sobre pobreza, sensualidade, ela parece mais escurecida, com o cabelo mais cacheado ou com trança, por exemplo. Eu acho esse assunto muito complicado e acredito que nós temos aqui no Brasil um histórico assustador de blackface, né? Se a gente for pensar, há pouco tempo tinha um personagem no Zorra Total que se pintava de uma mulher negra para pedir dinheiro,
nos trens, no metrô, né? Eu não lembro nem o nome do personagem, mas era uma coisa terrível. Se pintava de preto, o cabelo, sem dente para pedir dinheiro. É muito ruim que a gente ainda tem agora essas representações. A gente não está falando de 10 a 20 anos, quando a Xuxa se pintava de negro junto com os Trapalhões. Estamos falando de coisas recentes. E o que isso significa? Isso significa que a gente continua a repetir estereótipos presentes nas nossas produções audiovisuais brasileiras, como por exemplo o apagamento, né? O apagamento porque você deixa de escolher uma pessoa negra para representar aquele papel e também você representar aquela pessoa estereotipada. Quem tiver mais interesse em estudar estereótipos, eu indico muito o livro Cultura e Representação do Stuart Hall. Ele faz uma análise de diversos estereótipos presentes nas produções audiovisuais. Claro que é num contexto diferente do nosso, mas a gente pode tirar algumas coisas dali, como, por exemplo, o estereótipo da mulata, né, da sensualidade. Enfim, eu indico super também. E aí temos o desenho animado, que é tão problemático quanto, né? Nós temos aqui duas representações diferentes da mesma coisa, que é a Anitinha. Primeiro, ela está ali num frame da animação, que está disponível no YouTube, e depois é uma boneca disponível para vendas, que foi amplamente distribuída e tal. E aí a gente vê que essa confusão racial também está presente na animação, né? E isso pode confundir as crianças ao assistir uma personagem de uma cor e ganhar um brinquedo totalmente diferente, de outra cor. Mas, para compreender o todo, é importante analisar os demais personagens. Essa imagem, junto com a legenda, significa bastante coisa. A começar pela ideia de diferença que Stuart Hall falou, que eu falei lá no começo. A legenda traz a seguinte frase: cada um é de um jeito. Significa cada um é diferente de outro, entendeu? Por exemplo, cada um tem a sua própria personalidade, cada um tem o seu jeito, a sua característica, a sua origem racial. Você pode analisar que na imagem, realmente, assim, os personagens eles diferem entre si, né? E como eu falei lá no começo, tem uma questão de proporcionalidade na imagem. Nós temos personagens de vários tons de pele, assim, não é aquela ditadura do mesmo lápis de cor de tom de pele para todos os personagens. Nós temos uma variação ali, mas também nós temos uma repetição de estereótipos que eu vou falar. Eu vou apresentar os personagens. Da esquerda para a direita aqui para mim, eu não sei porque o computador espelha, mas vou começar pelo pai da Anitta. O pai da Anitta é o de bonezinho, é porque cada personagem representa uma pessoa próxima à Anitta, né? Aí nós temos o Mauro Mar, que é o pai, que eu acho que ele representa um negro, a mãe da Anitta, que representa uma pessoa branca, a Anitta, que é totalmente ambígua, Anitinha, né? Mauro Mar, Rosítia, Anitinha, que aí você fica sem saber se ela é uma personagem negra, clara, se ela é parda, se ela é branca. Nós temos o Streller, que é inspirado no maquiador da Anitta, se não me engano. E ele é um personagem, assim, interessante de destacar, porque ele faz a representação de homossexuais, e como isso é escasso nos nossos desenhos animados, principalmente brasileiros, né? Eu me lembro do caso da Super Drags, que nem teve continuidade no desenho que era para adultos, não teve continuidade por conta das reclamações, das manifestações contra a animação, né? E o Streller é um personagem homossexual, ele tem uma fala afeminada, ele é caracterizado como um personagem afeminado. Nós temos, aqui começa a problematização, nós temos a Marshmelly, que é uma personagem negra retinta, inspirada na dançarina da Anitta, e o problema começa na representação do cabelo da personagem, porque ela possui um cabelo de sorvete, mas com um aspecto derretido, que torna o cabelo, parece que ele está mais derretendo, sabe, um aspecto mais liso. Uma vez, durante os encontros do Anima Mídia, conversando com outro integrante, ele levantou uma questão muito interessante, que é sobre a representação dos cabelos, né? Durante muito tempo, houve essa dificuldade de representar cabelos afros, cabelos crespos, mas, entretanto, nós temos tecnologias para representar pelos, né? Mas para representar o cabelo crespo, nós não temos essa tecnologia, é sempre ou é uma bola, né? Ou é uma bola, ou é um negócio assim, né? É muito complicado você analisar o lúdico, como o lúdico trabalha nessas construções, né? Nós temos também a Juju Coral, que acho que é
produtora da Anitta, que eu acho que ela é representação do branco, tanto da animação, porque ela é loura, de cabelo, de olhos verdes, então é totalmente a representação da pessoa branca. E tem também o Gatrick, que é um dançarino da cantora, que também é representado como menino negro, mas todos os traços desse personagem são legados. Você vê que ele é o único personagem que está usando gorro, ele está usando casaco, ele está usando óculos, a gente não consegue saber mais sobre esse personagem, é muito complicado. Então, a gente vê novamente uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que nós temos vários tipos de personagens, nós temos negação e estereotipização de personagens. As problemáticas que eu levanto nessa questão são, primeiramente, a democracia racial, que instintivamente foi levantado por Anitta no primeiro questionamento sobre raça. A Anitta respondeu: no Brasil ninguém é branco. Eu acho que o levantamento dessa ideia de mestiçagem, do Brasil das três raças, convivendo todas em harmonia, é um marcador interessante para analisar essa questão, porque a gente analisa que somos todos iguais, mas cada um é de um jeito, né? Então, é uma relação contraditória. O colorismo também me interessa nessa discussão, porque o lugar do pardo, como ele consegue transitar entre esses espaços. A Anitta, ela consegue transitar entre a feminilidade da mulher branca, da mulher negra, porque ela tem uma cor, ela possui um corpo que permite que ela faça isso, e também isso se potencializa no fato da classe, né, que é o fato dela ter se tornado famosa, e também a familiaridade que ela teve com grupos marginalizados, como essas relações se estritam quando você analisa ela especificadamente. Então, gente, já estou quase passando do meu tempo. Para finalizar, gostaria de agradecer muito a todos pelo espaço que foi me dado. Encerro com um trecho desse livro, que é do Emicida, que é sobre uma conversa que ele teve com a filha dele. E esse livro é muito incrível, se chama Amora. E eu vou ler para vocês. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que do lado de uma cabeça das... Ai, meu Deus, desculpa. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça das crianças. É isso, gente. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos, meus colegas da Emamid, a Ariane, a oportunidade. E é isso.